Então, pessoal, temperatura e calor. Como eu falei para vocês, temperatura é o grau de agitação das moléculas e calor é a energia em trânsito. Então, toda molécula composta por partículas, elas têm um grau de agitação. Então, quando a gente encosta duas coisas com temperaturas diferentes, ou seja, um grau de agitação diferente, elas tendem a entrar em equilíbrio no sistema isolado, ou seja, que não tem contato com o meio externo. É a mesma coisa que a gente pegar um gelo e colocar num copo de água. O gelo vai tender a derreter, porque o grau de agitação da água está maior do que a do gelo. E isso a gente chama de calor, que é a transferência de energia entre um corpo e outro. Então, para a gente medir esse grau de agitação, a gente tem uma média do grau de agitação das moléculas, porque não dá para a gente pegar cada molécula e ficar medindo a agitação dela. A gente tem uma média do global do corpo que a gente está tratando e a gente consegue medir a temperatura. A gente faz isso por meio dos termômetros, muito utilizado em casa, inclusive. Vocês já viram esse termômetro com coluna de líquido, aquela de líquido sobe? Então, geralmente, esse termômetro ele tem água, álcool ou mercúrio. E a gente também tem, hoje em dia, o termômetro digital. Só que o termômetro digital é coisa que a gente vai ver mais para frente, porque o funcionamento dele é a partir de um diferencial de potencial que faz medir a temperatura do nosso corpo. O que a gente vai tratar aqui é o da coluna de líquido. Como que ele funciona? Todo corpo, quando a gente aquece ele tende a se dilatar. Então, quando a gente aquece o termômetro e tem um líquido dentro, o líquido vai se dilatando e vai marcando a temperatura que a gente está lidando. E a gente consegue, olhando para o que o termômetro é composto, qual o problema desse termômetro aqui. Vocês sabem dizer qual que é? O problema do coluna de líquido? Porque assim, a gente tem o mercúrio. O que muito acontece é o descarte do termômetro, quando quebra, alguma coisa do tipo. O mercúrio, quando a gente descarta na natureza, ele é muito tóxico. Tanto é que se a gente ingerir, a gente pode ter muito problema, principalmente psicológico, por causa da contaminação com ferro pesado. Então a gente está cada vez mais utilizando o digital. Até porque é muito mais fácil de fazer leitura, né? Então, no termômetro, a gente vê várias escalas lá. E como que a gente sabe qual temperatura está ou não? Porque a gente fez um termômetro partindo de um ponto inicial, que é o ponto de gelo da água. Todo mundo sabe, é 0 graus Celsius. Uhum. E a gente tem um ponto máximo do termômetro, que é o ponto de ebulição da água. E para isso, a gente tem várias unidades de medida que a gente pode utilizar. O mais comum da gente utilizar é o Celsius. Daí tem o Fahrenheit, que é utilizado nos Estados Unidos e na Inglaterra, e tem o Kelvin, que é uma unidade científica. Por quê? Por que a gente fala que é uma escala absoluta? Porque ela não tem negativo. Ou é 0 Kelvin ou infinito. Por quê? Quando a gente fala de grau de agitação de moléculas, a molécula, a gente não sabe o limite de quanto ela pode ficar agitada, né? Mas ela pode chegar a um ponto que fica parada, que é o menor grau de agitação de molécula que o corpo pode atingir. E a gente fala que essa temperatura é menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin. Então, a gente tem o zero absoluto, mas a gente não tem uma temperatura absoluta do corpo. Então, a gente nunca conseguiu atingir essa temperatura, mas a menor temperatura atingida foi aqui na Terra, no laboratório, é quase 273,15 graus Celsius, mas não é lá ainda. Então, pode ser, sempre quando falar de temperatura, a gente tem um mínimo, mas não tem um máximo. Ninguém sabe quanto que a temperatura pode chegar. Então, partindo do princípio que a gente tem 3 unidades de medida, a gente consegue transformar uma para outra. Como o grau Celsius ele vai de 0, a gente tem um termômetro de 0 a 100, o Fahrenheit de 32 a 212 e o Kelvin de 273 a 373. A gente está falando do ponto de gelo da água e ponto de ebulição da água. Se a gente pegar uma temperatura igual os 3 tipos de
de unidade de medida, a gente consegue fazer o quê? A diferença entre essa temperatura, que é igual para todos, menos o ponto de gelo para todos, dividido pela diferença entre o ponto de ebulição menos o ponto de gelo, é uma igualdade. Porque isso é igual a isso, é igual a isso, que é igual a isso, isso. Entenderam? A diferença. Então, simplificando, a gente tem o que? A temperatura dividida por 100 em graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180 e o Kelvin menos 273 dividido por 100, que é 273 menos 273. Simplificando, ou seja, dividido por 20, todas as frações, a gente tem o que? Graus Celsius dividido por 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Deu para entender? Então, ó, se a gente, por exemplo, igualar graus Celsius com Kelvin, Kelvin não é grau, é Kelvin só. Se a gente igualar, a gente pode ver que a gente pode simplificar o 5. Então, cada grau Celsius é igual a... cada Kelvin é igual ao grau Celsius mais 273. Agora o Fahrenheit é um pouquinho de trabalho porque tem essa subtração. Mas deu para entender como é que a gente faz? É sempre, a gente tem uma diferença entre a temperatura e o ponto de gelo, porque se a gente pegar em unidades assim absolutas, a gente vê que a diferença é igual para todos, tanto entre essa temperatura e o ponto de gelo, quanto o ponto de ebulição e o ponto de gelo. Deu para entender? Sim, só no vídeo do último ali do Kelvin. Não, que você fez, tipo, a última conta. Essa daqui? É do 5, você falou. Então, por quê? Eu simplifiquei tudo por 20. A gente pode simplificar, por exemplo, a gente quer simplificar essa fração por 20. Aí, como são todas igualdades, a gente tem que simplificar todas. Então, dividindo isso por 20 dá 5. Isso por 20, 9. Isso por 20, 5. Como as duas estão divisíveis por 5, a gente consegue cortar o 5 quando a gente estiver igualando graus Celsius com Kelvin. Entendeu? Então, pessoal, a princípio a gente vai ver essa parte básica, que é a temperatura, o calor, como que o termômetro funciona e as unidades de medida deles. Aí na próxima aula a gente vai começar a estudar a dilatação em si do térmico dos materiais.